Mais um Revista Dávila no ar, e hoje nós vamos começar, olha, com aquele quadro que fez o maior auê na cidade, repercutiu muito, muita gente falando a respeito das fofocas que nós fizemos, Sami Ueda e eu aqui. Gente, são fofocas do bem, são fuxicos. E mais uma vez, Sami, vem cá, vem aqui, vamos bater um papo, vamos fuxicar um pouquinho nessa cidade? Vamos, fuxicos e etc. Agora é com vocês. Fuxicos e etc. no ar, gente. Aqui vou brindar aqui com meu amigo. Bora brindar! É... Começamos com tudo, ó, com brinde. Tudo. Brinde a você, a Tânia, toda a galera da TV, todo mundo que trabalha aqui, E olha, você que está gente, assistindo. Hoje ele veio com humor incrível. Você bebeu? Bebi, claro que eu bebi, eu brindar sei. sem beber. Eu sei 10 daquela anos sem como é que lererê. é, né? Gente, Sem já falar começou, palavrão, pelo amor de Deus. Tem começou criança bem. assistindo. Como é que, sem lerê? Como é que é? 10 anos. Então, Eu ouvi, beber, sem brindar. 10 anos sem tá. Pois é. Brindar sem beber, 10 anos sem eu fiquei sabendo lererê. que era 7, mas aumentou agora, gente. Agora tudo aumentado. De jeito nenhum. Vamos lá. A nossa Vou beber de novo, hein? Vou beber de novo. novo. Vai que nós não faz. É, né? Gente, esse menino, olha, ele me faz falar besteira. Mas não, tu é besteira. Não. A coisa que é boa é que ela flui. Ela né? flui. Não tem nada, não tem roteiro, não tem pauta, fala isso, não tem TP, não tem nada. A gente só vai falando. Vou contar uma coisa para vocês. Quando ele chegou aqui hoje, nós vamos falar sobre o quê? Porque gerou uma certa polêmica o nosso papo semana passada. Falamos de Virgínia, né? Pois é. É o que está rolando na internet. Então, 2 pessoas me falaram, só para ficar claro pra assim. Contextualizar. Que a gente endeusou e falou bem da Virgínia. A gente não está aqui para falar bem ou mal de. Né? A gente está aqui para debater sobre um assunto, para dar risada, principalmente, que acho que é o intuito do programa, para informar também, por que não? Mas que a gente botou ela num pedestal, não sei o quê. A gente não. Tô falando por mim e por você, assim. Acho que depois, se você quiser remendar qualquer coisa aí, a gente não compactua jamais assim, com jogos de azar. É uma coisa que, se já chama jogos de azar, a gente, né, tá contra total. Contra também quem faça propaganda, porque não acho justo, assim, com tanto de seguidor que ela tem, criança, inclusive, e fica, de repente, usando, né, o cartão do pai, da mãe, e o Brasil já não tá na economia boa, numa condição boa, né, de vida. Exatamente. Então, assim, acho que é um jogo enganatório total, assim. Então, é mais perda de dinheiro do que ganho. Então, por isso que as propagandas são totalmente enganosas. Então, é isso, assim, não passamos mão, né, pano para Virgínia nenhuma. Não foi. E não compactuamos com jogos de azar. Nós simplesmente comentamos aquilo que acontece, aquilo que a gente vê na internet, porque geram polêmicas. A gente falou da esperteza dela, de aproveitar tudo isso, de fazer esse boom. Você vê que ela vai toda programadinha com roupa. Vou te contar uma coisa, Sami. Eu só fiquei sabendo semanas antes, talvez eu seja muito alienada. Eu estou na internet, mas desse lado, propaganda, porque eu não vi, eu sigo a Virgínia. Assim. Quando eu vi ela com o óculos, eu já falei, olha que danada. Eu não vejo as propagandas, Sei. eu não vejo propaganda de nada. Eu vejo a rotina dela. No mesmo dia já tinha lá o preço do óculos, onde ela fez a blusa. Sabe, eu vejo... A garrafa rosa que estava ali em cima, que chamava mais atenção que ela, sabe, umas coisas assim. E realmente, gente, quem não sabe que aquilo lá foi tudo armado? Isso a gente sabe. A partir do momento que ela tem um envolvimento, um depoimento, os advogados vão entrar e vai existir... Instruir, né? Vai instruindo, faça vai existir isso, uma atue instrução, assim, isso assado. tudo a gente sabe. Então, mas enfim, não compactuamos com jogos. Jamais. Mas, olha, o assunto não era nada a ver hoje. Partiu para... A gente falou que ia falar mais de Indaiatuba, então a gente vai falar das coisas que vão acontecer em Indaiatuba também um pouco, né? E o que vai rolar, Sami, e que eu achei bárbaro, esse final de semana tem festão no The Hops. Beijo, Fábio, Ivan, galera que comanda lá o The Hops, todo mundo acho que conhece o The Hops. Vai rolar uma festa das antigas ali, né? O Uric, que é meu primo, e o Babu, que acaba sendo meu primo também, que eu sempre chamei de primo porque a gente cresceu junto, ele é primo do Uric.
E eles vão fazer uma festa assim como das antigas, da época do Empório, da época do Tom da Terra, da antiga Astrofesta, né? Que quando gente, juntou aquela era galera o no Indaiatuba auge. Naquela Clube. época eu tinha coluna social. Imagina se eu não tirasse uma foto Exato, da Astrofesta, que era, a cidade A galera se vibrava com a debatia, Astrofesta. porque eram os aniversariantes, né, do mês que faziam, né, preenchiam a lista ali e convidavam as pessoas para estarem lá, era a festa dos astros, né, então era meio que por signo, assim, e Taninha estava sempre lá, cobrindo, Não perdia uma. festando junto, porque eu via sempre nos camarotes ali, tomando gente, uns bons muito drinks. bacana. Sim, E vai rolar, então assim, todo mundo que estiver interessado, é só entrar lá no The Hops ou procurar Arik, Babu, ou então tem o Festa Secreta também, o Instagram deles, Festa Secreta, aí já sabe lá onde comprar convite, tudo certinho. Tá, e tem outra festa. E vai ter no Outra que eu domingo, amo, não vai nem gente, bater junto amo. com o The Hops ali, ó. Vai ter uma festa totalmente da minha cultura que chama Undokai, que nada mais é do que uma gincana para família, poliesportiva, assim, então tem várias assim, interações para crianças, para Dichan, Bachan, pai e filho, prenda para geral. Gente, sai Tem realmente, muita prenda, olha, assim, ninguém sai de mão abanando. eu tive a oportunidade, eu já comentei contigo, eu tive a oportunidade de conviver com a cultura desde os 4 anos do Theo até os 11. Então, são 7 anos aí, eu não sei se eu fiz a conta certa, mas de convivência. Gente, é uma cultura 4 fantástica. anos. 7 aos 11. De 7 aos 11, 4, olha. Enfim, fiz a conta errada. O japonês faz a conta meio lerda, mas faz. Esse, né? Enfim, mas foram anos assim, uma cultura rica, uma cultura fantástica. As festas são perfeitas. Não, eles são todos passam, planejados, são todos certinhos, exatamente. tratam bem, receptivos. As crianças que crescem ali, elas crescem uma educação, com uma formação. Eu lembro começo de jogo, eles agradecem o campo, eles agradecem ao público. Tenha uma pessoa só, eles vão lá enfileirados, com a roupinha ajeitadinha, com boné. É uma tudo coisa tradição, né? Tradição de fantástica. família que a gente aprende lá. Eu desaprendi um pouco, né? Que eu sou meio desvirtuado ali. Mas também com o pai que eu tinha, né? A gente tem que desvirtuar também. Mas enfim, voltando. Bom, gente, para quem não sabe, eu vou voltar aqui. Serginho Ueda, uma pessoa maravilhosa, que a alegria, a música, a felicidade chegava quando ele chegasse nos lugares. Então, realmente, eu acho que todos têm muito de Sérgio, os 3. Ele, o irmão Eu e a tava no irmã. Maio Musical, acho que umas 3 pessoas me chamaram de Sérgio Ueda. Sérgio Ueda! Aí quando eu fui questionar, eu falei, por quê, né? Falaram que eu tô parecido, assim, e jeito, risada, a voz sempre foi parecida. E acho que a gente vai envelhecendo, então devo estar ficando a cara do meu pai, né? Mas, assim, a luz que ele tinha, acho que nunca que eu vou atingir, porque era inigualável, assim, mas... Cada um tem sua luz própria. Sim, Esse moleque é que aqui também tem uma luz ele sempre própria. foi um parâmetro, assim, que eu falava assim, meu Deus do céu, não tem nem como alcançar, mas tem como se basear e tem como, né, tentar pelo menos ter um pouquinho da alegria, assim, tudo que ele foi, assim, em vida. É isso, eu queria começar a chorar, né? Mas enfim, Undokai... É bom lembrar sempre com muita alegria do sempre. nosso querido. Ainda mais falando, né, da cultura amigo. japonesa, eu brinco assim que eu desvirtuei, não, mas a gente tem bastante assim da cultura enraizada na gente, na criação, inclusive. Embora seja italiano, né? Tô quase batendo nas coisas aqui na xícara, mas aí é por parte da minha mãe. Mas 8 horas da manhã já começa um Undokai e quem quiser Gente, um dia assistir, maravilhoso. participar, é só... Ela vai ser lá na Rua Chile, lá no clube de campo, lá onde tem o campo de beisebol. É só chegar lá e brincar. Bom, e a gente tem tempo agora para fofocar um pouquinho. Oba! E a Luana Piovani foi chamada de Matusalém pelo Zé Felipe. O que tem a dizer sobre isso, Sami Ueda? Eu amo a Luana Piovani. É isso, fim. Eu gosto dela. Eu não sei se vocês são ligados em signo e tal. Eu sou ligado no meu signo. Eu não entendo do seu, de Wanda, da galera. Sou virginiano. Sou chato pra caramba, assim. E Luana Piovani é de 1 de setembro. Eu sou dia 12. Tudo que ela fala, eu concordo, assim, porque ela mete as caras e foi, sabe? Não tá nem aí se agradou ou não. E é bom que ela vai retrucando e vai debatendo e vai retrucando. E eu sou igualzinho, assim. Então não tenho papas na língua também. Óbvio que ela é mais...
ela deve ser mais Matusalém que eu, né? Eu falo que eu sou uma múmia, né? Eu sou quase um tiozinho ali, Gente, eu japa, achei, ancião. eu achei assim, a cara de pau dele de ir lá. E ela não se preocupa, ela vai em Eu não sei se eu gosto frente. dessa coisa de bate-boca por internet, assim, acho feio, assim, acho meio que... Mas ela não baixa a cabeça, não, ela vai Ela lá não baixa, ela vai até. Ela é sempre a última a falar alguma coisa. Ela sempre Virginiano, dá a o gente ponto tem final. a razão e ninguém que E enquanto teime estiverem conosco. debatendo, ela vai continuar debatendo. Vai. E essa semana rolou muito essa coisa aí, por causa da Virgínia e tudo mais. Eu acho que a internet, essa semana, Eu acho que às vezes ela passa do ponto, mas tem coisas que eu acho que ela é eu também tenho pertinente, assim, algumas que ela... coisas que eu acho que ela é pertinente. E o mais famoso de todos, o que mais rola na internet é o INPS, o INSS da bebê reborn, o caso do advogado do bebê reborn, enfim. Você viu aquele casal que separou, que ficou brigando na justiça, quem ia ficar com a guarda do bebê reborn? Ah, desculpa, mas pelo amor de Deus. E, não. gente, fala sério, também rolou por aí. Aliás, a Vanessa até me mandou, sabe a Vanessa, aquela do Descomplica? Ela até me mandou uma Vanessa, você é foto. ótima, minha filha. Ela, ó, dá pra botar a fotinho aí? Bota a foto que a Vanessa mandou do bebê reborn da nossa época, porque eu sou da época de Vanessa. Bota aí pra gente dar uma olhadinha só. Esse é o bebê reborn da nossa época. E olha, o meu nem chegava a ser de plástico ainda, porque não existia plástico, eu acho. Eu falei que da Tânia era de porcelana, ela não podia nem ficar irritada com a bebê e jogar no chão, porque ia espatifar, coitada, né? Da reborninha. Mas, enfim, a Van, quando mandou essa foto pra mim, eu falei, não, a gente precisa botar no ar pra gente falar, a gente era tão feliz. Não, e sim, eu tô falando mim, porque eu não tinha boneca, mas minhas primas tinham, minhas vizinhas, toda a galera. E era o boneco da vez, Poxa, gente. era E olha, o normal, né? E ele não dava trabalho, né? Nenhum. E nem causava tanto assim com a galera que fica, é de verdade, é de mentira, né? Gente, realmente tomou conta da internet. Aliás, alguns memes fantásticos, né? E agora a galera pega filho de verdade, quando e veste bem bonitinho, penteia o cabelinho arrumadinho e tal, a menina fica lá toda, né, ou o menino, e fica, essa é minha bebê reborn. Aí eu acho até engraçado, porque é um sarro em cima os memes dos bonecos bonecos, são fantásticos, aí é legal. comentários Acho mais interessante do que carregar o bonequinho lá, que, né? Do que a pessoa inanimado. Se indignar numa fila de supermercado porque ela foi no preferencial porque ela estava com o bebê reborn. Tem noção? Me poupe. Tem uma prefeitura que se levar, que vão internar a pessoa. Nossa, ó. Gente, é claro que existe vários exageros. Fora daquela vez que a gente comentou aquilo. no programa passado que ia instituir um dia do bebê reborn em alguma cidade aí, que eu falei, ai, que legal. Tanta coisa para, né, para ver, rever, dias mais especiais da vida. Da mãe do bebê reborn. É pior ainda. É absurdo. É o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas, enfim, não gente, tem, absurdos à parte. Maio musical rolando muito, indo muito. Com certeza, assim, os amigos muito queridos. Bom encontrar o pessoal. E deixa eu falar, tá um ambiente super gostoso. A galera fala, muita gente, ou então vai, vou ser roubada, você... Gente, vocês estão em Indaiatuba. Não vi uma coisa ruim, assim, sabe, um olhar estranho, não tem nada, tá todo mundo na mesma paz, na mesma igualdade ali. Dá pra assistir o show de boa. Adorei, meu. Os shows eu que acho que num dos anos anteriores, curti. eu acho que há 2 anos atrás, uma das primeiras coisas e isso ficou muito na minha cabeça, que eu cheguei e estava tu e a tua família com um coolerzinho, com uma Pense nos farofeiros, minha gente. Eu achei aquilo fantástico. Aí eu já ofereci um frangão pra Tânia, que é uma coxa. Aí ela falou, mas querido, não tem nem guardanapo. Falei, minha filha, senta aí. Olha como ele fala de mim, a gente tava lá de perna aberta, só sendo feliz. Foi muito legal, foi muito legal. Ali me identificou. Aí o que ela fez? Catou o frangão, tacou na farofa, ó, e vrau. E a cervejinha gelada ali, olha, perfeito. Assistindo um show com segurança, com tranquilidade. Com a família, tinha criança, tinha cachorro. Você encontra de tudo e olha, seguro, tranquilo. Você vai lá, se não quiser levar o ruim lá só é parar carro e tal, mas daí você se programa certinho, dá pra parar nas laterais. Eu, como moro meio perto, assim, a gente vai a pézão. Dá pra ir a pé, Dá pra ir a pé. Então, minha filha tá morando Agora não é mais cooler também. daí, né? A gente vai numa mochilinha cooler, ó que chique, isso é uma dica aí, ó. Dá uma pesquisada aí.
mantém gelado, ó, você só saca ali o negocinho, faz pss, e ó, goela abaixo, assiste o show tranquilo, tomando uns goró. O frango é brincadeira, viu, gente? Mas levaria fácil, assim, era uma coxinha, Uma né? coxinha, uma coisinha, Era não uma precisa ser um burrata. frangão, entendeu? Mas Uns empanados, né? Uma brusqueta. A gente é deixa eu te chique. falar que já está terminando. Já? Já, Oxi, já, antes que cortem a gente, porque beleza. aí a Vanessa fica lá assim, Chega, né? chega! Então, antes que cortem a gente, semana que vem tem mais fofoca, Com promete pra certeza, mim? estarei aqui presente com todos vocês. Obrigado sempre pelo carinho. Beijo para todos vocês. Semana Até que vem semana tem que mais. E agora, gente, ela que está bem aqui no estúdio com a gente, a mulher elegante, Vanessa Machado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Descomplica com Vanessa Machado. Muitas clientes me perguntam, Van, eu tenho dificuldade de montar looks pela manhã, como eu faço? Por qual peça eu começo? Então eu vim aqui hoje para te contar este segredo que não é bem um segredo, é muito fácil. Comece sempre por aquela peça que você tem mais dificuldade de usar, aquela peça que de repente você não gosta tanto da cor ou que você desconfia um pouco dela. Geralmente eu coloco em cima da cama das minhas clientes para que elas possam visualizar melhor. E também acabamos tirando foto dessas peças porque nós somos humanos e acabamos esquecendo. Depois você vai montando ali com os acessórios que você tem. Sim, cintos, colares, bolsas, sapatos, o que você tiver e deixe a sua criatividade rolar. Por exemplo, se você tiver uma base como uma calça jeans, uma blusa bege, que é super básico, vá colocando ali um cinto laranja, por exemplo, colocando um tênis, um escarpão, colocando um mocassim, você vai vendo como as possibilidades podem ir acontecendo. Coloque um colete, coloque também um blazer, colares diversos e você vai vendo como você tem looks diversos em casa com essas peças que estão aí guardadinhas no seu guarda-roupas. E aí, gostou da dica e do segredo que não era tão segredo assim? Adapte-se, coloque em cima da sua cama ou numa mesa, fotografe, anote, enfim, o que ficar melhor para você, para descomplicar a sua vida. E eu te vejo no próximo Descomplica. Um beijo e até lá! Um intervalinho e logo nós voltamos com um pouquinho mais de Revista Dávila. Não importa o seu destino, a Nova Opção Turismo tem sempre o melhor para sua viagem. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Estamos de volta e agora eu vou mostrar para vocês uma visita que eu fui, gente, num lugar incrível. Uma das entidades mais respeitadas aqui da nossa cidade, há 40 anos, cuidando de pessoas especiais, de crianças. Vocês devem conhecer, com certeza vocês conhecem, ali na Alameda das Crianças, a antiga PAI, hoje Somos do Bem. E nós tivemos a oportunidade de fazer um tour lá no laboratório, junto com o Nando, um dos diretores, e simplesmente divino, incrível,
o cuidado, o acolhimento, a organização, mas isso tudo eu vou deixar para vocês mesmos darem uma olhadinha, para vocês falarem depois, para vocês irem conhecer. Aliás, fica esse convite para vocês conhecerem essa entidade tão querida e que tanto bem nos traz à comunidade de Indaiatuba. Deem uma olhadinha. Então, gente, hoje vocês terão um programa Revista Dávila diferente. Eu vim num lugar aqui que todo mundo conhece, um lugar muito querido na cidade, um lugar muito abençoado. Eu estou aqui com o Nando. Nando, aonde nós vamos fazer o nosso programa hoje? Conta para o pessoal. Hoje a gente vai fazer um lugar muito especial daqui de Indaiatuba, né? A nossa Somos do Bem, uma organização de 48 anos. Vocês vão se surpreender por quem não conhece. Bom, então vamos lá, tô convidada? Vamos embora, bora lá. Bom, nós estamos aqui na entrada da administração. Aqui uma ala totalmente reformulada, né? Uma área nova para receber com todo carinho, com acolhimento, os pais, as crianças, os adultos, enfim. Então, Tânia, aqui a nossa instituição são 3 pilares, né? A parte administrativa, que a gente vai passar agora aqui, com a parte da saúde, logo mais, e o terceiro pilar é a parte da educação, que é a escola lá no Pimenta. Então, aqui é a parte que a gente faz a sustentação de toda a organização da entidade, né? É uma entidade que está aqui em Indaiatuba há 48 anos, vamos completar 49 anos agora no mês que vem. É uma entidade que hoje atende mais de 300 alunos na parte de educação lá no Pimenta e a gente está beirando quase 1.000 usuários aqui na parte do ambulatório. Esses 1.000 usuários fazem com que tenham mais de 13.000 procedimentos por mês, né? Entre todas as especialidades, entre psicólogo, psiquiatra, físio, que daqui a pouquinho vocês vão ver. E nós temos ali uma oficina. Explica um pouquinho sobre essa oficina, Nando. Bom, a oficina são os usuários, os alunos que têm mais de 18 anos, né? Que acabam com a parte da grade da escola, né? A grade educacional. E a oficina é uma extensão, vamos falar, uma pós-graduação do que a gente fez na escola, né? Para o usuário, para o aluno não parar, estagnar naquele aprendizado, a gente tem essa oficina que dá continuidade em todo o aprendizado no longo do tempo. Até porque vocês têm um limite de 18 anos para receber esse aluno. Isso, na verdade sim, a gente atende do 0 ao infinito. Só que a gente perde o subsídio do Estado até os 18 anos, né? A gente tem esse subsídio que é uma lei federal de muito tempo atrás, que eles entendem que o usuário, né, o aluno, ele só consegue ter capacidade intelectual, de absorção, né, intelectual, vamos dizer assim, até os 18 anos. Aí, a partir dos 18 anos, a gente perde todo esse subsídio do Estado. E a gente não quis parar esse atendimento, né? A gente deu continuidade, a gente é uma das poucas instituições, né, nesse segmento que dá essa continuidade após os 18 anos. Então, a meta nossa é do 0 até Deus chamar. Bom, então vamos conhecer a administração. Vamos lá. Pessoal, aqui é a parte administrativa mesmo da entidade. Hoje a gente está com 106 funcionários, né? É uma empresa de médio grande porte, né? Então a gente tem que ter todo esse suporte para uma empresa, né? Aqui é a parte do financeiro e RH nosso, né? Essa aqui é o departamento onde que vem os recursos próprios, né?
é a parte a gente chama de captação de recursos e eventos. Então aqui é da onde vem todo o dinheiro externo que não vem do Estado, dos subsídios, sai desse departamento aqui. Aqui que a gente para pensar em captação de recurso de cidadão de Indaiatuba, é aqui que sai os eventos que a gente faz para vir toda essa grana para cá. E aí, Diego, trabalhando aqui, logo na recepção dessa entidade que eu tenho certeza que você tem muito carinho. Conta a sua história. Sim, muito carinho e muita história aqui, né? Aqui foram minha segunda casa aqui por 20 anos, né? Fui atendido aqui no setor do ambulatório aqui, na parte de fisioterapia, fono e TO. Hoje estou podendo colaborar aí com gratidão imensa que eu tenho por aqui. Isso é muito bonito a gente ver, né, gente? Parabéns, viu? Mais sucesso para você. Obrigado, abraço aí a todos, hein? Venham conhecer a gente aqui, hein? Não deixe de conhecer a gente. Aqui é um departamento também bem legal, que a gente tem a nossa parte de controladoria, temos compras, temos parte de pagamentos, sai tudo aqui desse departamento. Hoje a gente está com 5 funcionários aqui, né, que faz essa gerência daqui. Bom, essa parte aqui era o antigo refeitório das crianças, né? Porque como há 7 anos atrás a escola era aqui e a escola foi lá para o Pimenta. O ambulatório, a área de saúde, onde era a escola, e os alunos almoçavam aqui. Hoje é o refeitório dos funcionários. Bom, Tânia, aqui é onde que era a nossa escola. Há 7 anos atrás, a parte de educação era toda aqui. E como eu havia já falado contigo, a gente foi lá para o Pimenta, era uma escola rural, que a prefeitura nos cedeu, né, a concessão de uso lá. Hoje a escola é nossa, né, a prefeitura fez a documentação, já está em nome da organização da Somos do Bem. Então, todos os alunos de educação foram para lá. E a gente transformou... E qual era a capacidade aqui, Nando? Então, aqui a gente atendia até o ensino médio, que era o nosso, né? Antigamente era a 8ª série, agora é 9º ano, mudou algumas coisas. Mas hoje lá a gente tem até o ensino superior. Assim, é o colegial, que era da nossa época. Então, essa parte aqui, que era a parte de educação, virou tudo parte de saúde. Então, as salas de psicopedagogia, psicólogo, psiquiatra, tudo funciona aqui nessa área aqui. E a capacidade daqui mudou? A capacidade de alunos, né, de educação foram para lá. É onde que eu tinha comentado com vocês. Hoje a gente atende 900 usuários, mais de 900 usuários aqui por mês, onde dá 13 mil procedimentos mensais, né? Então, é uma coisa gigantesca e até muita gente em Indaiatuba nem faz ideia do tamanho que é isso aqui. Realmente a gente não tem dimensão a partir do momento que você começa a conhecer e se aprofundar. Isso é muito importante, gente, para você que está aí, que quer ajudar uma entidade, conhecer a entidade a fundo, né, Nando? Sim, é um projeto que a gente tem, né? Eu sempre falo que quando eu entrei aqui nessa parte desse setor, eu quero trazer o máximo de gente possível para estar vindo conhecer, porque todo mundo que vem para cá, os indaiatubanos raiz, vamos dizer assim, e os novos falam, nossa, eu não acredito o tamanho que é isso aqui, porque você passa na rua aqui da Alameda das Crianças e nem imagina a dimensão que é a entidade. Então, assim, a gente sempre frisa, venha conhecer, venha ver de perto mesmo o que é a instituição. Você falou que aqui é onde tudo começa. Isso. Né? Esse aqui é o start de tudo, né? Aqui a gente tem as assistentes sociais que começam a fazer toda a triagem dos usuários, né? Aqui faz as entrevistas com as famílias, com os tutores, e daqui passa para nossas médicas, né? Onde que a médica começa a fazer o direcionamento do que o usuário precisa para ser atendido. Uma físio, uma fono, uma psicóloga. Então a gente começa aqui, vai para a médica, aí começa a ramificar em todas as funções que a gente tem aqui dentro da parte do ambulatório. Isso independente do problema que a criança tenha.
Como é esse encaminhamento? Tá. Vem através da prefeitura mesmo, né? A prefeitura passa esse encaminhamento para a gente, que a mãe, o pai, o tutor passa no posto de saúde e fala assim, não, seu filho tem uma deficiência intelectual e tudo mais, então vai lá para Somos do Bem. E aqui a gente atende 70 síndromes aqui na parte do ambulatório. Algumas síndromes, até uma dúvida que a população tem, e os TEAs, né? Os espectro autista e tudo mais, não. A nossa instituição, ela não tem o CID competente para estar atendendo essa galera. A gente tem a Ucirva, né, que é uma outra entidade muito séria daqui de Indaiatuba, que faz todo esse trabalho dos espectro autistas e dos autistas, né? E aqui, então, a partir daqui são os consultórios, nutricionista, médico, dentista, inclusive? Exato. A gente sai daqui da parte de assistente social e vai para a médica, onde faz toda essa distribuição de funções, né? O aluno, o usuário precisa passar pelo psicólogo, psiquiatra, pela fono, pela físio, e é ela que vai dando o encaminhamento. Ela dando esse encaminhamento, passa lá na secretaria, onde faz o agendamento, né, desses procedimentos médicos aí que vai ser passado. Agora vamos mostrar a recepção e você vai falar para mim como ajudar essa instituição tão organizada, tão respeitada que nós temos aqui na nossa cidade. Presta atenção aí, Indaiatubano. Bom, e agora esse lugar todo cheio de brinquedos, esse lugar todo alegre, todo feliz. Então, parece que é um parque de diversões aqui, mas na verdade é um centro de reabilitação, né? As fisioterapeutas fazem um trabalho com os alunos. A gente tem, assim, depoimentos de mães que a criança não andava e saiu daqui até andando de skate, né? Então, é uma coisa assim, é um trabalho dessas profissionais aqui da fisioterapia que são emocionantes, né? Você vê, tá tendo até um atendimento aqui agora. As crianças sentem que estão num parque, mas na verdade está fazendo um conjunto de reabilitação aqui incrível, né? Deve ser emocionante, Nando. Tu mencionaste agora, tem criança que entrou daqui, começou a andar e saiu de skate. Deve ser emocionante rememorar essas histórias. Sim, é emocionante pra gente, que nem somos todos diretores voluntários aqui, mas é emocionante pra gente e é emocionante pro próprio profissional que está fazendo o trabalho e vendo a evolução, né, do usuário, do assistido, da criança. É uma parte que ela está desenvolvendo totalmente o futuro desse ser humano, vamos dizer assim, né? Bom, a partir do diagnóstico dado pelo SUS, né? Sim. Pela prefeitura, pelos atendimentos que nós temos aqui na cidade, é para cá que a mãe ou o pai, enfim, os tutores devem vir para começar um tratamento aqui na Somos do Bem. Exato, passa com a nossa recepcionista, faz o agendamento, né? A gente tem uma agenda que é ligada ao SUS da prefeitura, então tudo isso é via agenda. Interligado. Isso, né? Tem que ter um tempo necessário de espera, que como qualquer plano de saúde ou qualquer parte da saúde, você tem que esperar chegar a sua hora. A gente está ainda com um delay um pouquinho grande, a gente quer diminuir esse tempo de espera, mas depende de contratação de novos profissionais, tem muita coisa para ser envolvida nisso tudo, né, Tânia? Então, mas vem aqui, você tem um filho especial, tem uma síndrome, venha nos procurar, que a gente vai atender da melhor maneira possível. Agora vamos passar aqui todos os contatos, Nando. Quais seriam os contatos para que a pessoa possa vir até aqui, para que ela possa agendar, para que ela venha conhecer também? Sim, a gente, né, vai colocar depois na tela o
os principais contatos, tanto para os usuários quanto para as empresas ou as pessoas que queiram nos ajudar. É muito importante que a gente tenha essa parceria junto à população de Indaiatuba, mesmo você não querendo ser usuário, né, ou alguém da família ser usuário da entidade, mas venha nos conhecer, ver o trabalho sério que a gente faz, a transparência que a gente tem aqui dentro da instituição, para ajudar a gente a melhorar cada vez mais. Bom, então nós vamos colocar aqui vários contatos, tá? De qualquer maneira, se vocês tiverem ainda alguma dificuldade, podem procurar o programa Revista Dávila, pode procurar a TVR, e nós fazemos questão de que vocês venham aqui. Aliás, eu vou pedir para que o Nando faça mais um convite para vocês virem até aqui para conhecer a entidade, porque nada como conhecer uma entidade séria, uma entidade que trabalha tanto, e para se sentir até mais à vontade na doação, não é, Nando? Sim, é importante a transparência que a gente passa para a população. Além de vir conhecer a gente, convido também a população de Indaiatuba para ir nos nossos eventos, né? Os nossos eventos é onde que a gente faz essa captação de recurso próprio, que a gente consegue fazer a ampliação da unidade, fazer com que melhore o atendimento. A gente tem 3 eventos que depois a gente vai ser passado, né, no programa seu. São 2 eventos lá na Viber, com parceria com a Prefeitura. A gente tem um evento importante que é no Indaiatuba Clube, que é o nosso churrasco. Esse ano vai ser muito especial, com o Renato Teixeira lá cantando pra gente, um mega show. Mas venha conhecer a entidade, venha ver o trabalho que a gente faz. Hoje a gente atende 900 usuários com 13 mil procedimentos por mês. É um número gigantesco, né? É uma coisa que é surreal a nível de entidades aqui na nossa região. Então, só me resta dizer parabéns a você e a toda a sua diretoria, e muito obrigada por ter me dado essa oportunidade, ter dado a oportunidade ao programa Revista Dávila vir até aqui para conhecer as instalações. Tânia e toda a sua equipe, agradeço em nome do presidente Paulo, né, e toda a diretoria. O Paulo é também um presidente que é voluntário aqui na entidade. A gente está acabando nosso mandato agora no final de dezembro, com uma renovação na diretoria, que praticamente os diretores vão ser os mesmos, só vai mudar o presidente, que é o vice hoje. A gente vai continuar com esse mesmo trabalho e reforço, venha nos conhecer. Bom, gente, venham para cá. Bom, como eu falei, realmente vocês devem ter sentido esse acolhimento e esse cuidado que a Somos do Bem tem para com seus assistidos. Bom, agora nós vamos para mais um intervalinho e voltamos com mais Revista Dávila. Do piano à bateria, do violão ao violino, da flauta ao saxofone. No Centro Musical Armos, você vai ver que aprender a tocar um instrumento está ao seu alcance, em aulas particulares ou em grupo. Mas a Armos é muito mais do que uma escola de música. É um ambiente cultural rico que abraça e valoriza as artes e o artesanato como partes essenciais de sua proposta educacional. Centro Musical Armos. Juntos somos mais! Estamos de volta e vocês sabem o quanto eu gosto de trazer empreendedores aqui no nossos Fuxicos. Eu adoro bater papo, saber como nasceu a empresa, como a empresa se desenvolveu, como é a vida desses homens e mulheres, aliás, principalmente de mulheres, né? Que dão o sangue
para a sua empresa, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Hoje eu vou trazer aqui duas meninas, sim, como eu falei, meninas, porém senhoras profissionais, Edivânia e Estela, que vão contar um pouquinho do nascimento da Accoia, a empresa delas de arquitetura. Olá pessoal, Fuxicos Dávila no ar, e vocês sabem o quanto nós gostamos de receber empreendedores, empreendedoras, bem se fala, mulheres maravilhosas que vêm aqui contar sua história. Gente, hoje nós temos duas meninas, sim, porque são duas meninas, mas duas profissionais, duas senhoras profissionais. Eu estou aqui com a Edivânia e a Estela, duas arquitetas assim fantásticas. Meninas, muito obrigada por estarem aqui para tomar esse café da manhã, que olha, vocês não começaram a comer ainda, mas a hora que começarem, vocês vão adorar. Nós que agradecemos pelo convite de estar aqui com você. Obrigada, Tânia. Obrigada de verdade pelo convite e bom dia a todos. Vocês sabem a honra que eu tenho em receber vocês. Eu tenho um carinho muito grande, principalmente por mulheres, por empreendedoras, de ver o crescimento de uma empresa. E eu tive a honra, de alguma maneira, de ser convidada até, gente, deixa eu até contar, de participar um pouco dessa gigante, que eu tenho certeza será gigante, que está crescendo agora, dessa empresa maravilhosa. Edivânia, conta um pouquinho. Bom, primeiro conta o nome da nossa empresa. Olha eu, gente, falando da nossa empresa aqui, nossa. Abuso, né? Mas eu acho que eu tenho um percentualzinho aí de pertencimento. Com certeza. Vamos lá, Edivânia, o nome é Accoia Arquitetura. Nós trabalhamos desde a parte, né, do projeto inicial, aprovação prefeitura, condomínio. Nós fazemos toda a parte do projeto de interiores também e a construção. Então, hoje nós estamos, assim, com o pacote completo, né? Então, desde a fase inicial até a entrega da chave ali do nosso cliente. Isso tem alguma coisa a ver, Estela, com Accoia? Por que Accoia? Tem a ver com tudo isso que a Edivânia falou, com a construção também. Eu achei um paralelo, assim, simplesmente divino. Conta um pouquinho para o pessoal lá de casa. Tânia. Na verdade, quando nós tivemos a concepção, né, de todo o nome da empresa, né, nós tivemos que renovar um pouco os nossos ares. Então, durante todas as atividades da nova identidade visual do nosso escritório, nós recebemos esse nome como vamos dizer assim, um presente, né? Durante toda a evolução que nós fizemos, reuniões com o responsável que fez a nossa nova identidade visual. E o nome Accoia chegou para nós em um momento muito bacana, porque nós precisávamos de uma renovação. E o nome Accoia, ele tem um significado muito bacana, que significa pérola em japonês. Então, quando a gente foi se aprofundando nesse nome, em todo o significado, né, em relação ao nome Accoia, nós achamos, bateu assim, falou, não, é Accoia. Um paralelo incrível, porque né? Significa, nós conseguimos trabalhar, Tânia, com o nome Accoia, que significa pérola, e pérola, uma joia muito preciosa, que é o que nós entregamos hoje para os nossos clientes. Então, assim, nós entregamos uma verdadeira joia, que é toda a questão do projeto, que é pensado para o cliente, é desenvolvido junto com o cliente, é o sonho dele. Então, a joia em si é toda a elaboração do projeto. E aí nós fazemos o acompanhamento desse projeto até o final. Então é isso. Gente, é realmente aquele paralelo feito com relação
ao seu ninho, né? É a Uhum. sua joia. Qual é a sua joia mais preciosa? Qual é o lugar que você se sente bem? Qual é o seu refúgio do dia a dia dessa vida louca, né? É Exato. exatamente nossa casa. Nossa Então, quando casa. alguém entrega, ela está, de alguma maneira, Sim. Edivana, entregando a sua intimidade Sim. na Uhum. tua mão, né? Isso aí é uma coisa muito preciosa, realmente, Com como a Estela certeza. falou, não É é? o que a gente fala, que a gente constrói os sonhos, né? E a pérola em si, a coia em si, cada pérola, ela é diferente. Exato. Então, quando a gente foi vendo todo o significado, tudo por trás, o nome faz todo sentido. Porque realmente cada cliente tem sua particularidade, né? Isso. Tem a sua característica, então tem os seus gostos, então a gente trabalha em cima disso. E hoje o nosso diferencial que a gente vem trazendo, porque assim, arquiteto por arquiteto, existem vários, nós temos aqui em Indaiatuba vários arquitetos, vários concorrentes. Sim, Né? vários Inclusive concorrentes e com muito, muito talento. com muito Exato, talentos, todos sim. muito bons, né? Então, assim, o que a gente quer fazer diferente? Então, foi que a gente... Falei, Estela, já estava com umas ideias de fazer uma parceria, né? De mudar um pouco, de sair só do projeto, de fazer administração de obra, que inclusive tem pessoas que acham que nós somos engenheiras. Porque nós somos... estamos na Nós obra. estamos muito, nós vamos muito em obra, né? Nós somos o campo, pegamos na trena, marcamos no chão, na parede, enfim, nós Muito temos importante muito isso isso. que tu falasse, Edivânia. Vamos tentar explicar para o pessoal do lado de casa Uhum. qual é a diferença, né? Porque muita gente fala realmente, eu vou contratar um engenheiro para fazer o meu projeto. Ele não faz interior, certo? Ou eu estou Exato. errada? Certo. Sim, Tá? Contem para o pessoal qual é a diferença do trabalho do engenheiro e do arquiteto. O engenheiro, a gente fala que nós fazemos várias parcerias. O engenheiro ele é muito importante, tanto quanto o arquiteto. Mas o engenheiro, a gente sabe diferenciar os trabalhos. Então, ele é aquele cara que vai fazer o estrutural. Então, ele vai fazer com que a casa realmente fique de A pé. base, né? Exato, Isso, é a isso, base, né? exatamente. Então, hoje nós temos alguns parceiros que, pra gente, assim... São super gente boa, que a gente consegue conversar, não tem aquela briga, você tirou meu pilar, não, a gente conversa, consegue ir alinhando. Então, a função do engenheiro hoje na COIA, né, que nós temos nossas parcerias, é isso, ele faz o projeto estrutural compatibilizado, a gente compatibiliza ali o nosso arquitetônico. Já a gente já faz toda a parte, né, do arquitetônico, do interiores, e faz com que isso seja executado. E vocês fazem, na verdade, o arquitetônico simplificando, é o visual. Sim. Isso, Vocês fazem o visual da casa. Exato, E a base é. ficaria por conta do engenheiro, Exato. certo? Exatamente. Fazemos toda a questão do layout da casa, todo o pensamento estratégico para que aquela casa seja funcional para cada cliente. Então, cada cliente chega com a sua necessidade. Então, nós trabalhamos em cima disso, trabalhamos no programa de necessidades, fazemos todo o projeto. Uma fachada diferente para os nossos clientes e depois nós fazemos a compatibilização com os nossos engenheiros parceiros, né? E aí tem essa troca muito boa, porque nós gostamos disso também, sabe, Tânia? Nós gostamos de entender como é que o nosso projeto vai... como que o nosso projeto vai evoluir? Como que será construído isso? Isso é muito importante, nós estarmos dentro, né, desse cronograma, sabe? De saber o que vai ser colocado, como que vai ser empregado, para que tudo saia conforme o planejado, questão de custos também para o cliente. Então, nós queremos saber, engenheiro, por favor, nos auxilie, se isso terá um custo elevado para o nosso cliente ou não. Então, nós gostamos de participar desse momento, sabe? É um processo, né? Sim. Um processo que eu acho que nasce a partir do momento em que o cliente, ele compra o seu terreno, porque desde o terreno vocês têm que adaptar, porque às vezes desnível de terreno. Sim. A gente vê casas maravilhosas em cima de morros e tudo mais, e adaptar a beleza daquilo que o teu cliente quer. Não deve ser uma tarefa muito fácil, mas vamos voltar um pouquinho lá no passado e contar como foi que vocês começaram essa parceria. Essa é uma Porque boa. vocês falaram
nós quisemos nos reposicionar, ou seja, essa parceria já existia antes da COIA. Exato, já existia. Na verdade, essa parceria, ela começou em algumas coisas em paralelo. Por quê? Eu conheci a Estela na faculdade. Então, nós fazíamos muitos trabalhos juntas, né? Então, ela saía ali da casa dela, ia até a minha casa, a gente sempre se reunia. E a gente viu que dava muito certo, eu e ela, a gente sempre conseguia evoluir bem nos trabalhos juntas, né? E a gente sempre teve aquela questão de entrarmos em acordo muito fácil, né? Então, eu acho que assim, a partir do momento quando você quer fazer uma parceria, você tem que ver se as ideias batem, né? Senão é não essencial. Para não ter com muitos conflitos, né? Então, não que a gente pense exatamente igual, mas a gente sempre entrava em acordo. Então, tudo iniciou ali na faculdade, né? E depois disso, aí você pode contar um pouquinho, porque a gente trabalhava no escritório durante o dia e à noite, né, amiga? Por um bom tempo, continuava... É uma história bem bacana, Tânia, porque assim, durante a faculdade, houve um período em que nós não éramos da mesma sala. Só que eu ouvia muito falar de Edivânia, porque Edivânia sempre esteve à frente de várias coisas na faculdade. Então, ela era representante de sala, né? Então, e aí eu sempre ouvia falar em Edivânia. E como não éramos ainda da mesma sala, nós fomos nos reunir só depois, Só depois, né, que amiga? juntou, eram três turmas e vão desistindo, viram uma. E aí eu sempre ouvia falar, eu falava, gente, gostaria muito de conhecer essa Edivânia, gente. Em paralelo a isso, o que acontece? Eu gostava muito de história, né? Durante a faculdade, eu gostava muito de história da arte, das matérias que falavam, né, da história de urbanismo e tudo mais. E eu começava, assim, como eu gostava, eu começava a fazer uns resumos para a semana de provas, que a semana de provas era bem puxada, Era né? bem puxada. E aí eu começava a fazer resumos, fazia pontos ali, né? E eu falava, poxa, acredito que esse conteúdo possa ajudar o pessoal. Exato. E aí eu começava a repassar esses materiais lá para o grupo. Nossa, eu ia achar ótimo. É assim que eu gosto de estudar. E aí eu fazia, e aí eu mandava. E aí, eu comecei, soube, né, que esses meus resumos começaram a chegar para as outras pessoas também. Porque era a mesma professora, né? Então, a mesma matéria. E eu falava assim, cara, essa Estela, ela é muito gente boa. Porque ela tá ajudando todo mundo, mas então não sabia quem era a Estela. E aí nós não conhecíamos ainda, né? Ficava aquela, ela queria saber quem era a Edivânia, eu queria saber quem era a Estela. Porque eu falava, poxa, ela é muito, né? Muito generosa. Quer ajudar todo mundo. Foi um dia, Tânia, que assim, eu nunca mais eu vou esquecer, que a gente nos encontramos no corredor. Você que é Edivânia, você que é Estela, nossa, aí nós começamos a conversar. A partir daquele dia, nós não separamos mais, eu lembro muito bem. Nós fizemos uma amizade muito bacana, assim, nós aí, não nos separamos. Quando a turma juntou, aí eu falei, agora eu quero fazer trabalho com você. Olha que bacana, então juntou esse espírito de liderança com a estudiosa, né, E realmente, nossa... E deu muito certo, porque a Edivânia, nossa sociedade hoje, nós temos muito bem as nossas personas, né? Então, assim, a Edivânia hoje, ela é uma pessoa extremamente, assim, ligada no 220, sabe? Então, ela é uma pessoa que resolve. Você fala para ela, Edivânia, aconteceu alguma coisa na obra, Tânia? Edivânia resolve. Logicamente, paralelo, tem a minha pessoa no background, mas... A Edivânia, ela é muito assim, sabe? E aí tem essa questão, né? Ela é muito para cima, mas eu também tenho aquela parte de vamos pensar, vamos, sabe? Então nós temos uma relação... É um equilíbrio. É um equilíbrio muito bacana. Eu gosto muito da Edivânia, admiro demais, sabe? Eu falo para ela, não teria outra pessoa que eu pensasse em fazer uma sociedade a não ser ela. Obrigada, entendeu? amiga. Eu penso
tudo que ela tem falado a meu respeito também. A Estela, eu admiro ela muito como pessoa, além de ser muito inteligente, estudiosa pra caramba. Às vezes eu até falo pra ela, para de estudar um pouco, porque a gente terminou a faculdade, a menina foi fazendo pós-graduação. Falei, minha filha, descansa, né? Mas assim, essa inteligência dela, a fala dela, a escrita dela, tudo vem pra complementar. Eu falo assim, então eu sou aquela acelerada do campo que tô... Né, é aquela que vai, inclusive, na obra, gente. Ela vai na obra. Eu vou muito em obra. E não é isso, olha, eu que conheço, como nós falamos aqui, conheço vários profissionais da área e nem sempre o arquiteto ele vai até a obra, né? Não é aquela coisa de fiscalizar. Ele até vai na obra para ver e tudo mais, mas a fiscalização da obra, gente, não são todos os arquitetos que fazem. Eu acho muito bacana isso, porque você projetou aquilo, você desenhou, e você quer ver o resultado prático, ver se aquilo vai funcionar. Eu imagino algumas coisas assim, que no papel, o papel aceita tudo, né? Exato. Tá? E de repente, a hora que tu vai, a prática... Não é bem aquilo. E é nessas idas, né, muitas idas, que eu acabei adquirindo, assim, alguns conhecimentos de falar assim, isso no projeto já não vai funcionar, então nem vou fazer. Então, a gente vai pegando, sabe, essas coisinhas, tipo, né? Até lance de tomada, não é não, Edivânia? Também. O que mais que a gente... Armário fora de lugar? Exato, porque assim, por que a gente faz tudo, o pacote completo? E a gente sempre indica o projeto de interiores para o cliente, para ele não ter retrabalhos depois. Exatamente, por exemplo, eu quero uma lava-louça aqui, nessa posição, como que vai ficar? Então, eu vou lá na obra, eu marco a posição exata da lava-louça, a tomada que precisa ter, o esgoto. Então, toda a infra, ela tem que ser prevista, né, antes. Então, tem pessoas que elas não levam tanto em prioridade essas coisinhas que eu estando em obra, eu percebo, são fundamentais para você ter um projeto totalmente executável e que não te dê custos depois, né? Porque uma coisa é você fazer tudo, o projeto inicial ali, não visualizei um 3D, por exemplo, e depois você for fazer o 3D e ter que trocar tomada de lugar, trocar esgoto de lugar, dá retrabalho e é custo, é gasto para o bolso do cliente. Então, por isso que hoje a gente sempre oferece, fala assim, você não quer, tudo bem, mas a gente sempre oferece para fazer uma coisa tudo bem organizada, desde o início. É perfeito isso. Eu já vi problemas que é efeito dominó, né? O problema, ele vai indo para o próximo. Eu lembro uma época em que trabalhei junto com uma empresa que, infelizmente, não tem mais aqui na cidade, muito bacana, era Todeschini. Eles, na hora que eles iam montar o móvel, de repente... A medição não dava certo, o cliente comprava um móvel que não era exatamente aquilo que a casa... Enfim, e acaba criando... E é um problema, gente, que não é fácil, né? Não. Você montou a estrutura, ela está ali. E isso é importante. Senão acaba virando uma bola de neve ali dentro, entendeu? E a obra, que era para ser uma obra, ela vira uma reforma. Então, é isso que a gente sempre, né, vem casando. Peguei as minhas ideias... Custo, né? E custo. Peguei minhas ideias, peguei as ideias da Estela e falei, vamos fazer aquele projeto que o cliente ele vai saber qual é a torneira que ele vai utilizar, qual é a cuba que ele vai utilizar. Ele vai ter, sabe, essas noções dos valores, dos custos finais que ele vai gastar. Então, essa projeção financeira também é muito importante, porque todo mundo fala, quando eu comecei a construir era um valor, depois passou a ser outro. Então, a gente sabe dessa dificuldade que existe. Exatamente. E assim, e por que nós escolhemos Indaiatuba? Porque assim, Indaiatuba, gente, eu moro aqui há mais de 25 anos, né? Eu cheguei pequenininha. E eu vi crescer, e é uma cidade que nós vimos muito potencial, né? Então, tem saído muitos condomínios por aí, né? Muitos bairros novos também. E aí, eu arrastei, que a Estela é de Itu, que inclusive vai ser moradora de Indaiatuba. Eu ia perguntar, por quanto tempo ainda, Itu? Daqui 3 anos eu estou para cá, Tânia. Eu acho que vem antes. Eu também acho que vem antes, porque a gente fala quem bebe água de Indaiatuba, né? Então, fica aqui, porque eu me apaixonei pela cidade, né? Estou aqui há 3 anos, 3 anos. São 3 anos trabalhando firme e me apaixonei pela cidade. A cidade tem um desenvolvimento gigantesco, assim, um potencial muito grande.
Amo minha cidade natal, que é Itu, mas Indaiatuba ganhou meu coração, assim. Logo estarei aqui, definitivo. Indaiatuba cativa todo mundo, né, gente? Vamos combinar. Sim. Mas e aí, como começou? Começou na faculdade e aí dando continuidade. Qual foi a experiência que vocês tiveram? Trabalharam sozinhas já na empresa de vocês ou vocês vieram de algum outro lugar? Bom, gente, dá licença, olha, deixa eu fazer só um intervalinho aqui. Vocês estão vendo as delícias de hoje da Desconte? Pois é, maravilhoso. O café da manhã tá uma delícia. Por favor, aceita aqui? Eu aceito, claro, gente, com certeza. deixa eu provar. Mas continue falando, por favor. Nós começamos na faculdade, depois disso, né? Depois nos formamos, tudo certinho, toda aquela questão, né? Achávamos que cada um ia para um caminho, mas acredito que tudo tem um porquê, né? Então, depois da faculdade, acredito que nós realmente começamos a conversar sobre os nossos futuros, assim, né? Então, depois da faculdade, a gente conseguiu ficar mais juntas, né? Tem essa questão, né? De depois, amigo durante a faculdade, aí cada um segue o seu caminho. Mas nós não, né? Nós continuamos juntas. Isso foi muito bacana. Era 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente conversava. E não terminava mais o assunto. Logicamente, Tânia, ela seguiu um caminho, foi para uma área, eu fui para outra, trabalhando em Itu. Mas aquele sonho ainda sempre ali, um dia nós vamos trabalhar juntas, e ficou nisso. Só que a gente precisava de experiência, né? Então, nós passamos por escritórios, passei por construtoras, você também a mesma coisa, né, amiga? Passou por escritórios, passou por construtoras, para que a gente pudesse pegar uma certa bagagem, ver o que deu certo, ver o que deu certo, o que não deu certo. Conhecer o mundo, não só o mundo acadêmico, né? Sim, porque o mundo real. Exato, porque assim, gente, a gente sai muito crua da faculdade. Sai muito crua. Eu posso falar assim, você aprendeu muito na faculdade? Não, eu aprendi muito na vivência. Porque a faculdade é muito importante, com toda a certeza. Com toda a certeza. Mas a gente sai com medo. Porque, assim, quando você chega na obra, você vê que a teoria é linda e maravilhosa, mas a prática, ela é outra, né? Então, lidar com algumas situações... Assim, por isso que o estágio na faculdade é obrigatório. Você precisa fazer o estágio para você conseguir, né, pegar o seu diploma e tudo. Por isso que na arquitetura é obrigatório. Justamente por isso, porque precisa da experiência. Sem a experiência, você não consegue nada. Então, eu falei para ela, assim, precisamos ter experiências, né? E então, trabalhei também em escritório de arquitetura, que inclusive pessoas maravilhosas que me deixaram assim super à vontade para mim poder realmente deslanchar. Para voar, para voar, exatamente. Que inclusive eu tenho uma gratidão pelo Johnny Toledo aqui de Indaiatuba, né? Me ajudou muito nesse sentido, porque foi ali, né, que eu consegui aprender mesmo de fato o que é obra, gente. O que Aliás, que é. gente, vocês conhecem o Johnny, ele já teve um quadro aqui no nosso programa que foi muito bacana. Nós acompanhamos uma obra, acompanhamos a construção de uma obra num condomínio, foi muito bacana. Sim. Ele é uma pessoa muito bacana e hoje ele não está mais aqui. Hoje ele está... Hoje ele está... Mas ainda nós cuidamos, administramos algumas obras para ele, né? Sim. Então, assim, nós fizemos essa parceria... nome muito importante. Exato. E aí foi um momento que, assim, conversando com a Estela, eu falei, olha... Tem pessoas que não gostam de pegar reformas. Então, a gente pode começar pela reforma também, né? Então, mesmo trabalhando em paralelo, eu dei essa dica para ela. E ela falou, legal, é um ponto inicial, porque apesar da gente ter as obras das pessoas, né, dos arquitetos que a gente trabalhava, a gente teve que ter a nossa também, a experiência de ter o nosso próprio cliente. Foi onde nós começamos pelas pequenas reformas, né, amiga? Nós fizemos uma cozinha ali, né? Fizemos um banheiro aqui, fomos fazendo e fazendo todo o processo, desde o projeto de interiores, a construção, o acompanhamento da obra, porque a gente sempre acompanhava todos os profissionais que passavam pelaquela casa.
E aí nós finalizamos, Isso. né, essas pequenas reformas. Falei, agora a gente pode começar a pensar um pouquinho de aumentar um pouquinho, né? Exato. Então a gente foi lá, uma casa de 100 metros quadrados, que hoje nós estamos executando. Essa casa está em fase de acabamento. E aí foi que nos apareceu uma casa de 350, mais ou menos, 350 metros quadrados. Porque a gente já se sentiu preparada. Eu falei, agora a gente já está preparado, porque a gente já começou a entregar obras, né? Então foi isso. Aí a Estela, que foi quando ela, né, nesse meio, eu meio que baralhei ali, mas ela já estava aqui, já estava trabalhando. É assim, Tânia, nós tínhamos, assim, duplos trabalhos, vamos dizer assim. Porque a Edivânia mantinha o trabalho dela, eu também lá em Itu, e em paralelo nós fazíamos esses projetinhos. Então, assim, Tânia, nós nos virávamos nos 30 ali. Sim, porque nós queríamos, sabe, trabalhar. Nós sempre fomos movidas para isso, tipo, trabalho, né? Nós gostamos disso, gostamos dos desafios que aparecem. Então, tudo se iniciou com muito trabalho, Tânia, assim. Não podemos negar que nós trabalhamos muito. Sim, com certeza. Muito mesmo, porque nós saíamos do nosso trabalho e já era o segundo tempo. Segundo turno, que a gente falava, né? Vocês estão entendendo, gente? Porque, olha, nada acontece por acaso, né? As coisas, a vida apresenta para a gente desafios. E resta aceitarmos ou não. Exato. E o que eu posso dizer é que vocês aceitaram um desafio brilhantemente, que a gente percebe, que a gente acompanha. Basta dizer que vocês tiveram a bênção, vocês têm a bênção do arquiteto como Johnny Toledo, e a bênção, inclusive, de outros lugares onde eu já andei, de fornecedores, onde eu já ouvi falar no nome dessas duas. Eu tenho certeza que cada vez mais a COIA vai se mostrar para essa cidade. Eu vejo uma linda pérola começando a brilhar obrigada, na cidade. Obrigada. Nossa, nós somos muito E eu quero gratas. agradecer a vocês. Tem muito assunto, né? Sim, Vocês com têm certeza. muito mais assunto. Daqui um tempo eu quero vocês aqui de novo para que vocês me contem mais sobre Com essas certeza. obras que vocês estão fazendo hoje em dia e que vocês farão com certeza. Quero parabenizá-las pelo empreendedorismo, por essa coragem e por essa vontade de trabalhar. Agradecer imensamente por vocês estarem aqui. E agora convidem o seu próximo cliente como eles podem consultar vocês para que eles tenham também uma pérola na sua casa. Pode passar o Instagram? Por favor. Claro. Primeiramente, Tânia, muito obrigada por esse momento gostoso aqui, maravilhoso. Obrigado por isso, pelo seu apoio também no nosso trabalho. E convidamos vocês a nos seguirem no Instagram, onde lá nós postamos todo o nosso dia a dia, o nosso trabalho, que é @coiarquitetura. Aí terá lá nossos links, né, do Instagram, Estela, Edivânia, e acompanhem lá, a COIA Arquitetura. Sim, eu também quero agradecer, porque é um prazer imenso, Tânia, estar com você. Eu falei muito de você para a Estela, né? Eu falei, olha, a Tânia é uma pessoa, assim, maravilhosa, que eu quero ela junto com a gente. Já fizemos um trabalho juntas. Exato. Então, eu consegui. Aí foi quando ela conheceu você, falou assim, não, vamos fazer esse trabalho com a Tânia, porque realmente não tinha outra pessoa que eu via que poderia estar com a gente, assim, desde esse início, né? Startando ali. Eu só tenho que agradecer, né? Só agradecer mesmo por tudo que você tem feito. Meninas, eu que agradeço a vocês. E tem uma palavra que eu acho que é mais importante de todas: sucesso. Muito obrigada. Sucesso. Continuem trabalhando com todo esse amor, com todo esse carinho, com essa garra que vocês têm. Que eu tenho certeza, como eu falei, a COIA vai brilhar nessa cidade. É uma pedra preciosa que irá brilhar. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, nós agradecemos. E agora, pessoal, aquele quadro incrível, Dicas da Nutri, com aquela mulher maravilhosa, Melissa Guimarães. Oi, Prêmios! Pular o café da manhã ajuda ou atrapalha o emagrecimento?
Vamos descobrir? Depende. Para algumas pessoas, o café da manhã ajuda a manter a energia, controlar a fome ao longo do dia e melhorar o desempenho nos treinos. Mas, para outras pessoas, pular essa refeição pode ser uma estratégia de jejum intermitente, sem prejuízos ao metabolismo. O importante é ouvir o seu corpo. Se você sente muita fome de manhã, evite um café da manhã equilibrado com proteínas, gorduras boas e fibras. Algumas boas opções são ovos com abacate, iogurte natural com frutas e chia, ou até um pão integral com queijo. Agora, se você não sente fome logo cedo, tudo bem. O essencial é manter um padrão alimentar saudável ao longo do dia. O que não pode acontecer é pular o café da manhã e acabar exagerando no almoço. Faça escolhas que funcionem para você. Ah, acabou, que pena. Mas semana que vem tem muito mais Revista Dávila. Quero aproveitar e agradecer aos meus agradecimentos à Padaria de Conte, a Decorato, a Festa Escova e a Lui que me veste. Espero você semana que vem. Até lá.